Enquanto o povo brasileiro e empresários se unem para arrecadar dinheiro e enviar recursos básicos como comida, roupas e remédios para as vítimas da tragédia gaúcha. A ministra do Planejamento Simone Tebet, dizendo que é recado de Lula, faz uma afirmação que choca os brasileiros. Afirma que dinheiro para os gaúchos só após a aprovação de decreto quando a água baixar. Veja a trecho da fala da ministra. Em nosso portal e canal você acompanha a resposta de prefeitos gaúchos, parlamentares e cidadãos comuns para a ministra de forma totalmente contextualizada. Para dizer que um grande passo foi dado hoje aqui no governo federal. O presidente Lula, ele acabou de assinar um pedido de decreto legislativo, pedido de autorização de decretação de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul e nos municípios afetados pelas enchentes recentes. O que significa este projeto de decreto legislativo? Significa a possibilidade real, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, se essa for a vontade do Congresso Nacional, estava presente o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, se for a vontade do Congresso Nacional, que nós possamos, a partir daí, ter excepcionalidades na Lei de Responsabilidade Fiscal para socorrer no aspecto orçamentário, financeiro e com incentivos e benefícios o Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro ponto a ser colocado, esse decreto nos dá segurança jurídica, transparência e controle dos gastos públicos. Ele é um decreto limitado, não só ao Estado do Rio Grande do Sul e aos seus municípios impactados, mas também essas exceções, a partir de então, só valerão se especificamente para as ações referentes à calamidade pública, todas elas. Eu gostaria ainda de reforçar, antes de passar a palavra para os meus colegas, que não há necessidade, portanto, num primeiro momento, de novo, se for essa a vontade do Congresso Nacional, não há mais necessidade de uma PEC, como aconteceu no passado. Por quê? Porque o protocolo de crise da pandemia, diante daquele momento, nos permitiu não só editar uma emenda constitucional, mas também alterar naquele momento a lei de responsabilidade fiscal. E assemelhamos os casos de calamidade pública aos casos de estado de sítio, estado de defesa para efeito de excepcionalidades. Então, com este decreto legislativo, que é um guarda-chuva, nós poderemos editar outros tantos atos. Uma possível medida provisória com crédito extraordinário, uma negociação do Ministério da Fazenda com o governador do estado em relação à dívida, em relação a incentivos e benefícios para os setores produtivos, comerciantes, empresários, agroindústria, agricultura, pecuária e também para a população que foi, obviamente, atingida. Então, diante disso, repito que este é um primeiro passo e tivemos aí, num primeiro momento, uma conversa muito propositiva com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que estão voltados 24 horas também por dia para que possamos, em conjunto, de forma harmônica, dar respostas o mais rápido possível à população do Rio Grande do Sul. Está o orçamento que já foi empenhado, que é gestos a pagar, qual é o valor que você tem para trabalhar esse papel? Fora das metas fiscais, qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer, atingida, e também dos ministérios setoriais. Vamos aguardar valores para deixar muito claro que não é qualquer coisa que entra como crédito extraordinário. Algumas coisas vão entrar dentro do orçamento, ou seja, vão impactar o primário, vão impactar o limite de gastos, se não for considerado ações específicas para a calamidade pública. Todas as demandas. Eu vou passar a palavra para os colegas para não monopolizar. Aqui, mais importante, só para de novo, porque é a grande pergunta que todo mundo está me fazendo pelo celular. De quanto qual é a estimativa? Vou repetir as palavras do presidente Lula. Só quando essa água baixar é que, lamentavelmente, nós vamos ver a extensão imensa do custo, né, do estrago e da tragédia nacional que foi a situação do Estado, que está sendo a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Ministra, só uma dúvida. A senhora falou que depois de aprovado o decreto, pode sair MP com crédito extraordinário ou decisões sobre a dívida do Rio Grande do Sul. O que pode ser feito? Ela pode ser suspensa? O que pode ser feito? Já um desenho. A gente pode dizer o que a lei permite, mas eu não vou aqui ficar dizendo o que a lei permite. Suspensão do pagamento mensal, do serviço da dívida, que a dívida hoje, ano dá algo em torno de pagamento, algo em torno de 3,5 bi. Poderia aqui ficar elencando uma série de medidas possíveis pela legislação, mas essa é uma tarefa do Ministério da Fazenda, então, em respeito ao ministro Haddad, que vai conduzir, que conduz muito bem esse processo, né, nós vamos deixar para que ele fale no momento oportuno, lembrando que o governador ainda não fez oficialmente esse pedido, porque também, provavelmente, deve estar aguardando esse decreto legislativo. Essa reclamação dos prefeitos e tal, assim, uma demanda era sobre essa velocidade na descentralização dos recursos. Como é que, quer dizer, esse decreto ele facilita isso também? Perfeito, muito obrigada, porque assim, o decreto, ele praticamente tira
quase que todas as amarras burocráticas, porque ele dispensa não só os limites de gasto e de meta fiscal, mas ele dispensa uma série de burocracia da legislação, de contratos, né, de licitação. Claro que cada município vai ter que decretar o seu estado de calamidade pública municipal, o governo do estado, se já não fez, vai ter que decretar o estado de calamidade pública estadual para fins de licitação local. Mas da nossa parte, ele elimina a burocracia e, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul, o dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir porque a água não baixou. Mas, ministra,